Eu quero dizer para vocês que no mês de junho, a Aliança Municipal Espírita Uberabense decidiu homenagear o médium Francisco Cândido Xavier, porque fez 15 anos da passagem dele. Mas, ao mesmo tempo, eu faço questão de também prestar a minha homenagem para esse ícone da doutrina espírita. Por quê? Porque ele e outro ícone da doutrina espírita, o Dr. Valdo Vieira, fizeram uma obra fantástica, uma obra científica, que para nós entendermos essa obra, para quem não tem mestrado em ciência, nós precisamos de fazer uso de um elucidário que os mestres em ciências definem as palavras que participam dessa grandiosa obra de Francisco Cândido Xavier e do Dr. Valdo Vieira. Evolução em Dois Mundos foi escrito, Chico Xavier ainda morava em Pedro Leopoldo e o Dr. Valdo Vieira na Casa da Prece em Uberaba. O Chico Xavier fazia um capítulo dessa obra gigantesca em Pedro Leopoldo e o Dr. Valdo Vieira fazia outro no outro dia em Uberaba. Na minha opinião, Evolução em Dois Mundos é a maior obra espírita que Jesus mandou para nós. Por quê? Para mim essa é a maior obra. Meus irmãos, essa obra mostra a grandeza que somos. Ela mostra que os espíritos superiores, irmanados com Deus, formam os sistemas, e eles formaram o sistema solar sob o comando de Jesus. Jesus, com os seus grandes auxiliares, condensaram átomos do fluido cósmico esparsos no universo e formaram o sistema solar, e formaram todos os planetas que giram em torno do Sol, formaram a Terra e trouxeram para a Terra os princípios inteligentes. Meus irmãos, os princípios inteligentes que foram trazidos para a Terra somos nós, somos os espíritos. Nós iniciamos o trabalho na Terra há 15 bilhões de séculos. Nós gastamos para passar em todas as formas evolutivas existentes na Terra e chegar no homem lúcido. Cada um de nós que tem um corpo físico, que é um espírito encarnado ou encarnado, essa obra nos valoriza, nos coloca na condição de missionário de Deus, de co-criador. Nós aqui viemos trabalhar a matéria condensada, como os espíritos que evoluíram, formaram o sistema solar com a capacidade de Jesus, do mesmo nível deles. Nós, que somos inferiores, aqui no micro, comandamos e formamos o nosso corpo físico, o nosso veículo de expressão. Nesses milênios, nós formamos o nosso corpo. Começamos nos seres ínfimos e fomos subindo na escala evolutiva que o Darwin tão bem nos explica. Passamos de forma em forma e hoje estamos numa etapa privilegiada, meus irmãos. Mas nós temos que aceitar, que entender com a ciência o simples ato de respirar. Nós estamos aqui transformando moléculas, nós estamos acionando através da respiração seres que viverão a eternidade, que estão sofrendo a nossa influência sem perceber. É isso que essa obra grandiosa explica para nós. É um trabalho divino, é um trabalho de missionário, é uma função que Deus entregou para todos nós. O ato de tomar um copo d'água, nós estaremos transformando matéria. Mata-nos a sede, nós sentimos bem, mas auxiliamos seres que estão nascendo.
a nossa nutrição, nós estamos transformando seres destinados à eternidade. Por que nós temos que fazer isso? Porque em outros planos evolutivos, antes de fazer parte do sistema solar, nós já éramos espíritos, fomos trazidos como um princípio inteligente para a Terra para realizar esse serviço. Então, outros seres nos auxiliaram para que chegássemos a ser espíritos. Agora nós temos uma grande dívida para com Deus, e essa dívida é resgatada do mesmo nível com o auxílio que recebemos. Então nós estamos encarnados, saudando um débito do auxílio que nós recebemos no passado. Outros seres nos auxiliaram, colaboraram conosco para que nós chegássemos a ser espírito. Agora nós estamos retribuindo. Meus irmãos, por que é a necessidade do passado estar apagado em nossas vidas? Ora, quem tem aqui na Terra, só aqui na Terra, 15 bilhões de séculos, não pode de forma alguma lembrar o passado. O nosso passado, Deus determinou que ficasse apagado, porque isso nos faz mal. Nós passamos em formas inferiores. Eu não posso de forma alguma lembrar as formas inferiores em que eu já vivi, porque pode acontecer que eu volte numa forma inferior e tome aquela personalidade. Isso, na maioria das vezes, é a loucura. Por um motivo ou outro, a pessoa volta ao passado e toma uma forma inferior. Meus irmãos, na Terra, nós nascemos homem e mulher. Um dia eu vou nascer homem, outro dia eu vou nascer mulher para realizar o serviço. E eu posso voltar ao passado e mudar de personalidade. Posso voltar homem sendo mulher aqui atualmente, ou voltar mulher sendo homem. Então o passado nosso tem que ficar apagado, ele nos faz mal. Eu posso assumir uma personalidade minha, agressiva, que viveu há 2.000 anos, há 3.000 anos, bravia, ignorante, eu posso voltar nela. Muitas vezes a gente encontra um irmão na rua e a gente vê esse irmão nosso está totalmente enlouquecido, falando um idioma que não existe na Terra, mas ele voltou uma personalidade e passou a pronunciar aquele idioma. Então, o nosso passado tem que estar apagado, porque ele nos enlouquece, ele nos adoece. E, meus irmãos, quando nós usamos um tóxico alucinógeno, nós voltamos ao passado. Muitas vezes nós voltamos normal, mas nós poderemos voltar em outra personalidade. Nós não podemos de forma alguma brincar com o passado. Isso é altamente doentio para nós. Essa obra, então, meus irmãos, nos coloca na condição de missionário. Nós estamos trabalhando o nosso veículo físico, nós estamos trabalhando o nosso corpo físico. Lá das bactérias nós conseguimos a fazer um veículo que nós expressamos. Passamos por todos os animais inferiores, e agora no homem nós temos o raciocínio lúcido. Meus irmãos, e além do corpo físico que nós temos aqui agora, nós temos o corpo espiritual também. O corpo espiritual nosso é um outro veículo nosso. Quando nós desencarnarmos, nós vamos passar a navegar nesse veículo espiritual. Mas esse veículo é constituído de células que vibram em outra dimensão, mas é também um veículo, tanto o veículo denso como o veículo que vibra em outras dimensões, é destrutível. Os maus pensamentos, o ódio, a revolta, destrói as células que estão no nosso corpo físico. Os tóxicos envenenam e destrói as células, e nós perdemos o corpo físico denso que nós estamos visualizando aqui agora.
quando desencarnarmos, nós passaremos a navegar no veículo espiritual, mas é também um veículo destrutivo se nós continuarmos mal, se nós continuarmos agressivos, a expressar o mal, a usar tóxico, nós vamos perder também o veículo espiritual e vamos ficar no estado ovoide. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, através dessas obras, nos engrandece, nos faz missionários. Nós estamos trabalhando seres que nasceram no hausto de Deus. Todos os seres que convivem conosco aqui é o hausto de Deus. As moléculas da respiração, os elementos químicos da nossa nutrição, é o hausto de Deus. São seres que estão nascendo e é um trabalho maravilhoso que cada um de nós tem. Nós não podemos querer fugir da vida de forma alguma, porque nós só vamos ter o direito de navegar entre as estrelas quando nós saudarmos o débito que nós temos para com Deus e conseguirmos a fazer um corpo espiritual que nos dê condição para viajar entre as estrelas. Então, meus irmãos, essa obra nos mostra que o amor é a chave do progresso. Só através do bem, esses seres que nos conduz, que constituem o nosso organismo físico, obedecem só às impulsões amorosas. Quando nós fazemos as impulsões negativas, ele adoece e nós temos uma morte prematura, encarnados ou desencarnados. Então, meus irmãos, vamos entender a grandeza de ser filho de Deus, de estar destinado a navegar entre as estrelas. Um dia nós seremos anjos, nós estamos sobre o comando de Jesus aqui na terra. Muitas vezes nós vamos ser alunos reprovados em muitas encarnações, mas chegará a época que nós não vamos querer mais aceitar o sofrimento e vamos entender a grandeza que somos, o destino para o qual fomos criados, e vamos perceber que só o amor, só o bem nos dará o direito de estar bem, de ter um corpo saudável, de não ter um corpo doentio, de assumir a direção do nosso veículo em toda a sua expressão máxima. Então, vamos entender a grandeza de ser filho de Deus, de como o apóstolo Paulo nos diz: nós existimos e movemos em Deus. Aqui, tudo o que nós percebemos é Deus. Os átomos condensados que formam essas paredes, esse teto, é constituído de átomos, que é um fluido cósmico, que é Deus, e recebem as nossas influências. Todas as nossas expressões que fizermos dentro dessa sala aqui, esses átomos estão captando e ficarão marcados. É tanto que nós hoje temos as mediunidades na doutrina espírita, que os médiuns chegam aqui, podem perceber pensamentos que foram emitidos aqui anteriormente. Daí então, essa é a grandeza da doutrina espírita, de uma obra como essa que Dr. Valdo Vieira e Chico Xavier trouxe para nós. Isso nos mostra que nós não temos o direito de achar a vida ruim, de estar em depressão, de achar que os irmãos nossos que recebem uma propina de 500 mil reais por semana é muito mais feliz do que nós. Quem tem um corpo físico só pode transformar matéria. A pessoa, porque recebe muitas vezes uma propina de 500 mil reais por semana, não é mais do que nós. Só pode fazer as coisas que nós fazemos, só pode acionar matéria. Tudo que ele pensar além disso é ilusório. Viajar, todos nós viemos de outras estrelas, de outros planetas, viemos trabalhar na Terra. Então nós não temos motivo para fugir da vida, de forma alguma, muito menos através dos tóxicos. Quando nós formalizamos a grandeza de ser filho de Deus, de estar a serviço de Deus, nós deixamos a depressão de lado e veremos a grandeza que está destinado a nós.
Um dia seremos espíritos superiores, e essa construção cabe a nós próprios. É a forma de nós nos renovarmos no amor, no bem, na fraternidade. Então, é uma obra que nos dá uma força gigantesca quando nós passamos a entender a grandeza de ser missionário de Deus. Então, que o Mestre Jesus nos fortaleça e que dê força para cada um de nós fazer o melhor de si mesmo, que assim seja.